Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do canal Mais da Bíblia. Aqui é onde você aprende a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar como estudar a Bíblia. Este é o tema. Tem muitas pessoas que têm dúvidas. Por qual livro começar? Por Gênesis, Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, Mateus? Que livro? Este homem foi um grande representante do cristianismo moderno. O nome dele é Dwight L. Moody. Quando ele tinha 17 anos de idade, ele foi convidado por um amigo a ir ao culto, e ele se assentou ali nos bancos e começou a ouvir a mensagem. Até que um momento o pregador pede para abrir em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 12, e ele não tinha o hábito de manejar a Bíblia, ele foi lá para o Antigo Testamento. Passou pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e não encontrou o livro que o pregador tinha pedido à congregação. Até que quando ele vai ao índice e encontra o livro sagrado, ele vê que o pregador já tinha terminado a sua prédica. Isso acontece com muitos estudantes e com muitos cristãos atuais. Por falta de conhecimento de onde estão os livros, onde localizar os livros, eles acabam se perdendo. Tem pessoas que acham que existe o livro de Sansão, para você ter uma ideia. Por isso que nós temos que sempre estudar a Bíblia, olhar os índices, para localizar os livros, verificar quantos capítulos tem aquele livro. Enfim, existem muitos métodos de estudo e de compreensão do texto sagrado. Por isso que hoje nós vamos apresentar para vocês algumas dicas para melhorar a sua comunhão com Deus, a sua espiritualidade e a sua compreensão teológica. Antes de começar a ler e estudar a Bíblia, é necessário pedir ao autor do livro sagrado iluminação e compreensão. Pensando desta forma, Tiago, no capítulo 1, no versos 5 e 6, ele nos diz o seguinte: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Perceba que se você tem falta de sabedoria, se você não consegue compreender as escrituras sagradas e não consegue também compreender as coisas mais importantes da vida, nós devemos ir à fonte da sabedoria, que é Deus. Se você pedir com fé e sem duvidar, como o texto muito bem mencionou, nós receberemos dele. Então, antes de estudar a Bíblia, você primeiro tem que pedir iluminação do alto céus. A Bíblia é o único livro que, quando nós estamos lendo ou estudando, o autor está presente. O mesmo autor, o Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever este livro, é o mesmo Espírito Santo que ilumina a mente dos seus filhos para a compreensão. Por isso que você deve pedir sabedoria a Deus, que com certeza Ele irá conceder a você. Ok? Isso é muito importante. Eu vou dar um panorama aqui da Bíblia para você compreender a diversidade dos livros, as divisões. Isso é muito importante para o nosso estudo. A Bíblia está dividida em duas grandes partes. O Taná, que é o Antigo Testamento, e o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por 40 escritores, num período aí de 1.600 anos. O Antigo Testamento demorou mais ou menos para a sua confecção 1.300 anos. O Novo, 300 anos, total 1.600.
O detalhe interessante aqui que o período no qual a Bíblia foi escrita foi o seguinte, de 1400, com os primeiros escritos de Moisés, até o ano 400, com o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. O Novo Testamento, do ano 40, depois de Cristo, alguns estudiosos divergem, alguns falam que o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi Marcos, outros dizem que foi Colossenses, outros dizem que foi Tiago, enfim, há divergências entre os teólogos. Mas o importante é que a data é o ano 40 depois de Cristo, até o ano 95, que foi o último livro, e aí também há divergências entre o livro de João, o Evangelho de João, uma das epístolas, primeira, segunda ou terceira, ou o livro do Apocalipse, que foi escrito no ano 90 ou 95. Mas demorou aí um período de 1.600 anos. As línguas originais é o hebraico, aramaico e grego. Aí você pode perguntar, por que, professor, a Bíblia foi escrita nessas línguas? Primeiro, a língua hebraica era a língua que Eber, um dos filhos ali da genealogia de Noé, falava ali no Oriente Médio. Então, essa língua dos hebreus, de Eber, era o hebraico. Mas o povo de Deus passou por vários cativeiros ao longo do seu período aqui na Terra. Eles foram para o cativeiro babilônico, cativeiro medo-persa, o cativeiro grego, Império Romano, enfim. E cada cativeiro que eles passavam, eles aprendiam algumas culturas, algumas coisas ali. Eles aprenderam com os babilônicos a língua aramaica. Então, no Novo Testamento, os judeus falavam o aramaico nas suas transações comerciais, nos seus negócios, mas na sinagoga eles preservaram a língua sagrada na mentalidade judaica, que era o hebraico. Então, na sinagoga, no templo, eles falavam esta língua, a língua hebraica. E, naquela época, o Império Romano é que dominava, mas eles foram influenciados pelos gregos. Então, a Grécia de Alexandre o Grande influenciou muito várias culturas, inclusive hoje até as Olimpíadas, né? E outros jogos aí que existem. Então, a filosofia grega tem influenciado muito, tanto o mundo antigo como o mundo moderno. E a língua que eles falavam, o governador, o imperador, era o grego clássico. Já as pessoas mais comuns falavam o grego koiné. E foi nesta língua grega, a língua mais coloquial, o grego koiné, foi que a Bíblia, o Novo Testamento de Mateus, a Apocalipse foi escrita. Ok? Então isso é muito importante para a nossa compreensão. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia Católica Apostólica Romana tem 73 livros, 7 livros a mais do que a Bíblia Protestante. Esses livros a mais, 7 livros, são livros apócrifos. Eles têm, significa que ele tem um cunho histórico, mas não foram inspirados por Deus. Okay? Por isso que nos concílios de Nicéia e outros concílios, os teólogos ali perceberam que esses livros não foram inspirados. Por isso que não entrou no cânon. Quando eu menciono cânon, eu quero dizer que esse termo grego cânon significa lista ou régua, ou seja, lista de livros inspirados por Deus, ok? Então, 66 livros, esses foram os inspirados. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 3.566.480 letras e 810.697 palavras. Este é o parâmetro, né? O panorama da Bíblia Sagrada. Além dessas divisões, dessas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento, a Bíblia tem subdivisões. Por exemplo, o Antigo Testamento está dividido em 5. Você tem o Pentateuco, Torá, Lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois você tem os profetas anteriores, ou primeiros profetas, que é de Josué a 2 Reis. Depois você tem os profetas posteriores, ou maiores, que é de Isaías a Ezequiel, e os menores, de Oséias a Malaquias. Quando eu falo menores e maiores, é questão de conteúdo, tá? Não é que questão da importância, todos são importantes.
mas os profetas menores tiveram um menor conteúdo. Já os históricos, vai de 1º e 2º Crônicas, livro de Esdras, ou Esdras, Neemias e Daniel. Daniel também entra como livros históricos, porque tem muita história ali. E os escritos, que é Ruth, Esther, Jó, até Cantares. Então aí você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também o livro de Cantares, ok? O próprio Cristo, lá no livro de Lucas, no capítulo 27, capítulo 24, perdão, o verso 27 e verso 44, Jesus conhecia a divisão colocada pelos judeus. Os judeus dividiam o Antigo Testamento em 3. A Torá, ou lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, o Neviim, os profetas, que é de Isaías a Malaquias, incluindo o livro de Josué a Neemias, os Ketuvins, ou os escritos, que é Ruth, Esther, Jó, até Cantares. Então, esta era a divisão do Antigo Testamento, e o próprio Jesus reconheceu isso, ok? Já o Novo Testamento também está subdividido em 5 partes. Você tem os evangelhos, que vai de Mateus a João. Um detalhe interessante: Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos sinóticos, ou seja, as semelhanças na sua forma linguística, ok? Então, já o livro de João é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. Existe um livro histórico da igreja primitiva, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ali mostra o início da igreja primitiva, a atuação do Espírito Santo, usando os apóstolos de Jesus, ok? Você tem as epístolas, ou cartas paulinas, que vai de Romanos até o livro de Hebreus. As epístolas, cartas gerais, que é de Tiago até o livro de Judas. E o livro profético, o apocalíptico, que é o livro do Apocalipse. Um detalhe: o livro do Apocalipse, além de ser um livro profético e apocalíptico, porque fala dos acontecimentos dos últimos dias, também é uma epístola. Tem uma estrutura ali de uma carta, ok? Só você ler ali o primeiro capítulo de Apocalipse, você vai perceber isso, a estrutura ali de uma carta, tá certo? Isso é importante para a nossa compreensão. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 119, no verso 11. O salmista Davi vai nos trazer algo muito relevante aqui para o nosso estudo, do estudo de hoje. Salmos 119, verso 11, lemos assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Perceba que o salmista Davi fala da importância de nós guardarmos a palavra de Deus no coração. Lógico, quando ele fala coração, ele não está dizendo um coração que bomba o sangue para o nosso corpo. Tanto que para os judeus, a importância de um órgão era os rins. Nós aqui, ocidentais, falamos que é o coração. Já os orientais falavam que eram os rins. Tá certo? Mas aqui ele fala para guardar, ou seja, quando ele fala guardar, é guardar na mente, tá ok? Então, nós devemos guardar a palavra de Deus na nossa mente, para não pecar contra Deus. As situações são diversas, e muitas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor porque não têm guardado a palavra de Deus. Infelizmente, amigos, existem alguns dados feitos pela uma universidade nos Estados Unidos, falando sobre a questão dos crentes atuais, do estudo da Bíblia, e muitas pessoas têm se apostatado. Quando eu falo apostatado, ou o termo apostasia, significa aqueles que têm abandonado a fé. E esse estudo nos mostra que em 2019, 65% dos cristãos se afastaram. E hoje são considerados como ex-cristãos, sem religião, agnósticos ou ateus. Isso é triste. Por que esse dado tem crescido muito? Segundo o estudo, alguns dos fatores que contribuem para isto é mudanças culturais, a secularização, escândalos e controvérsias, casos de abusos, corrupção dentro de algumas igrejas também tem afastado as pessoas. O avanço científico e tecnológico, pelo fato da tecnologia ter avançado muito, as pessoas acham que não precisam de Deus.
Um outro dado é pressões sociais e políticas. As pessoas têm abandonado a fé por essas questões também. E a questão também da falta de estudo da Bíblia. Então, tudo isso tem contribuído para as pessoas se afastarem dos caminhos de Deus. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, verso 11, fala que ele tem que guardar a palavra de Deus no coração para não pecar. Então perceba que a importância do estudo aprofundado das Escrituras Sagradas para a nossa compreensão. Ainda em Salmos, capítulo 119, verso 105, o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele usa o objeto da lâmpada para iluminar o caminho. Quando nós estudamos a Bíblia, a nossa mente, a nossa vida é iluminada. Nós vivemos melhor, nós temos mais qualidade de vida, nós temos mais clareza das situações adversas que acontecem no dia a dia, porque a palavra de Deus tem esse poder de iluminar nossa memória. Por isso que você deve estudar todos os dias a Bíblia. Não só um verso isolado, mas estudar a Bíblia de uma maneira eficaz, de uma maneira profunda e responsável, para que assim Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Vamos avançar. A falta de estudo da Bíblia é um dos motivos da apostasia, como nós tínhamos mencionado aqui. Se você não estuda a Bíblia, você não vai conseguir lidar com as situações da vida. Por isso a importância do estudo deste livro sagrado. Vamos para os métodos. Existe um método aí que está aparecendo na sua tela, o primeiro ponto, método devocional. O método devocional, você pode aqui pegar, por exemplo, qualquer livro da Bíblia. Por exemplo, eu abri aqui em Jeremias. Jeremias capítulo 18, verso 1. Você pode lê-lo e você pode já fazer uma aplicação para a sua vida. Você pode fazer isso? Pode. É um estudo devocional. Deus fala com cada um que abre a Bíblia e faz esse tipo de estudo também. O estudo devocional não está preocupado com a origem das palavras, o contexto, não. Está preocupado em pegar uma parte, uma porção da Bíblia, ler e fazer uma aplicação pessoal. Tá certo? Esse é o estudo devocional. Existe também um estudo de resumo de capítulos. Você pode pegar ali um caderno, deixar um caderno separado para isso, para estudar a Bíblia, para fazer as suas marcações, e resumir o que está acontecendo ali naquele capítulo. Existe um outro método que é o estudo temático, ou tópicos. Existem vários. Fé, amor, esperança, perdão. Esses são temas que permeiam toda a palavra de Deus. Existe o estudo biográfico. O estudo biográfico é quando pega a história ou a vida de um personagem. Por exemplo, a vida de Jesus, nos evangelhos, a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de Abraão, enfim. O estudo biográfico estuda a vida do personagem e extrai as lições e os acontecimentos da sua vida para a vida daquele que está estudando, ok? Existe um outro método, o estudo sistemático ou doutrinário. As doutrinas vêm por meio do sistema. Você tem em volta de Jesus, salvação, juízo, lei e outras doutrinas bíblicas que normalmente se baseiam em vários livros da Bíblia, nunca em um verso isolado, nunca em um capítulo, nunca em um livro, em vários livros da Bíblia, tá certo? Existe o estudo morfológico. O estudo morfológico está preocupado com as palavras, a origem das palavras, o significado das palavras. Você quer ver um detalhe? Eu vou abrir aqui com você em um livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, eu gostaria de mostrar para você que as palavras, que é este método morfológico, ela muda o significado dependendo do contexto. Dá uma olhadinha aí em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha só, o termo aqui que aparece manifestação é o termo grego, nós estamos no Novo Testamento, o termo grego epipneia. Epipneia significa a segunda vinda de Cristo. Existem duas palavras aqui para vinda, né? Aqui é manifestação, mas para vinda
pode ser a palavra parousia, dependendo do contexto, e a palavra epifneia, que significa também segunda vinda, neste contexto aqui. Mas quando você vai ainda em 2 Timóteo, agora no capítulo, especialmente aqui, amigos, deixa eu pegar aqui o verso, é o capítulo 1 de 2 Timóteo e o verso 10. Olha o que diz aí. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Olha só, neste contexto, a palavra que aparece pelo aparecimento, manifestada agora pelo aparecimento, novamente aparece a palavra epifaneia. E aqui, neste contexto, não significa a segunda vinda. Neste contexto, significa a primeira vinda. É a única vez que esta palavra epifaneia significa a primeira vinda. Lá no capítulo 4, que nós lemos, no verso 1, significa a segunda vinda. A mesma palavra grega, mas referindo-se à segunda vinda. Aqui, somente aqui, é a primeira vinda de Jesus. Só você olhar o contexto aqui, depois você ler o verso 6 em diante, você vai ver que está se referindo à primeira vinda. Ok? Então, dependendo do contexto, a palavra muda o significado, como nós já falamos aqui em outros estudos anteriores. Tem um outro método aí, o método investigativo. Esse método também investiga a origem da palavra, a exegese, que é a pesquisa, a hermenêutica, que é a interpretação, tá certo? Então, a investigação das palavras dentro do texto bíblico. Existe um método histórico, cultural e contextual. Esse método se preocupa com a historicidade do texto. Qual é o contexto histórico, o contexto literário, o contexto cultural, o contexto político, religioso e o contexto no qual ali o verso está inserido. Este é o estudo histórico, cultural e contextual. O outro ponto é o analítico de verso por verso. Esse também analisa cada verso do capítulo que você está estudando. O outro método é analítico de capítulo por capítulo. Nesse método também é como se fosse ali o segundo, o resumo de capítulos, né? Você vai analisando cada detalhe ali do capítulo, o que o autor quis dizer, enfim. Estes são um dos métodos que nós estamos apresentando aqui para vocês. Existem alguns princípios também que são norteadores. Princípios de um excelente estudo aprofundado da Bíblia. Deixe a Bíblia interpretar a si mesma. Não é eu que interpreto a Bíblia, é a própria Bíblia que interpreta. Orígenes já dizia isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Interprete através do conjunto das Escrituras e nunca com textos isolados. Você não pode ali pensar um texto e dizer aquilo que ele nunca quis dizer. Você não pode fazer isso. Isso está sendo desonesto com a Bíblia Sagrada. Ok? Considere sempre o contexto imediato da passagem. Versos, lembra o contexto imediato? Versos que vêm acima e versos que vão abaixo. Depois o contexto amplo remoto. Então veja, para que a palavra tenha um significado ou tome outra forma, é necessário você estar atento ao contexto imediato. É o contexto imediato que vai dizer o significado daquela palavra. Então, a primeira coisa é, atente-se para o contexto imediato, que são versos, você está lendo ali um verso, por exemplo, eu vou pegar aqui com vocês. Você está lendo aqui, um exemplo aqui, Isaías capítulo 62, verso 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Olha só. Se você pegar esse verso isolado, você não vai compreender. Então você tem que ver o que o verso 1 está dizendo, o que o verso 3 está dizendo. Aí sim você vai compreender este verso na íntegra. Nunca pensar um verso e tentar fazer uma aplicação. Como eu falei no início, existe um estudo devocional, você pode fazer isso. Você pode ler um verso ou dois versos,
extrair as lições e aplicar na sua vida. O estudo devocional. Agora, quando tratamos de assuntos doutrinários ou sistemáticos, aí você deve ver o que o contexto imediato está dizendo e o que os outros livros da Bíblia também dizem sobre um determinado assunto, se é um estudo doutrinário. Mas sempre é o contexto imediato que vai determinar, ok? O outro método aí, considere a época e o contexto histórico, cultural, político, geográfico, religioso, etc. Lembra que nós falamos aqui? Você deve considerar esses contextos no qual o texto foi escrito. Faça perguntas para o texto. Lembra? Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, quem são os envolvidos na narrativa ou na história. Isso é importante para nós descobrirmos ali a palavra de Deus, ok? Procure primeiro o sentido literal. Assim como o contexto imediato, você também deve ler o texto no sentido literal. E se não conseguir identificar, ou melhor dizendo, identificar símbolos, figuras de linguagem, aí sim você vai interpretar como figurado ou simbólico. Primeiro método é leia o contexto imediato. Depois, leia o texto no seu sentido literal. Agora, se tem alguns símbolos, Jesus como leão, Jesus não é leão. Jesus como cordeiro, Jesus não é cordeiro. É apenas um símbolo, é uma figura de linguagem para mostrar que Cristo é como um rei leão e Cristo é manso como um cordeiro. Tá certo? Então nós temos que estar atentos a isso. Se você não conseguir você ler o texto na íntegra, literal, mas tiver essas figuras de linguagem, aí sim você vai interpretar como figurado, ok? Leia o texto bíblico em outras boas traduções, isso é importante. Se você não tem outras traduções, nós vamos apresentar aqui daqui a pouco algumas ferramentas para você ter outras traduções para o estudo da Bíblia. Identifique o gênero literário no qual a passagem bíblica está inserida. Isso é importante. Que gênero é o livro? É uma poesia? É uma profecia? São cartas? Que gênero é? Isso é importante. Todos esses princípios aqui, amigos, vai nortear o estudo da palavra de Deus. Você vai ampliar. Se você quiser tirar um print aí da tela, você pode tirar, você pode anotar no seu caderno aí, para você ter um estudo mais aprofundado. Ferramentas para auxiliar o estudo da Bíblia. Texto nas línguas originais, isso é importante. Se você conhece um pouco aí de hebraico, aramaico e grego, é importante você ter o texto no original, tá certo? Traduções das línguas originais, concordância bíblica, dicionário bíblico, livros de introdução teológica, enciclopédia bíblica, comentários bíblicos. Comentários bíblicos existem muitos. Muitos comentários assim que são fidedignos à palavra de Deus, que vai te mostrar o contexto histórico, cultural, o que está acontecendo ali, por que o profeta ou apóstolo escreveu para aquela audiência, enfim, existem comentários assim que são realmente responsáveis, que mostram de fato o que está acontecendo ali naquele contexto. Isso ajuda bastante no estudo da Bíblia. E existem sites teológicos. Se você não tem condições de adquirir um desses materiais, você pode aí ter uns sites, o Bible Hub, você tem aí a Bíblia Interlinear e outros sites que podem lhe auxiliar no estudo da Bíblia Sagrada, ok? Então, espero que essas dicas aqui tenham sido assim norteadoras para você fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia. Independente do método de estudo que escolhemos, ele nos deve levar a uma transformação na vida prática cristã. Então, dependendo do método, o objetivo do método é levar você à compreensão do texto bíblico e também à aplicação e transformação da vida. Você pode até compreender o que o texto original quer dizer, mas se você não extrai a lição para a sua vida não será transformada. Por isso que o Espírito Santo de Deus, que está aqui comigo e aí com você, quer iluminar a nossa vida para a compreensão do texto, para a aplicação do texto, para que assim a nossa vida seja transformada. Espero que você tenha aprendido os métodos de estudo. Faça uma aplicação aí,
Veja qual o método que é mais adequado a você, tá ok? Para que assim você possa estudar a Bíblia com profundidade e com mais eficácia, tá ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o link, dê um joinha, faça os comentários ali, amigos. Estou percebendo que muitos de vocês não estão comentando. Comente ali, faça um comentário, a gente vai estar ali vendo os comentários de vocês, comentando também. Essa interação é importante, ok? Para que outras pessoas, quando você compartilha o link, outras pessoas vão se conectar conosco, vai conhecer o canal, vai aprender mais juntos aqui, junto comigo, a palavra de Deus, e assim nós vamos crescer cada vez mais, ok? Então não deixe de fazer isso, de compartilhar o link, tá bem? Então fique na paz, fique com Deus. No próximo estudo aí nós vamos trazer um outro tema muito importante, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.